Então, pessoal, nessa situação aqui, nós temos que Vzão, Vzão foi para a amarela, Rzão, Rzão também foi para a lisa. Vzinho, Vzinho foi para verde, Rzinho, Rzinho foi para rugosa. Nós precisamos encontrar os gametas deles, tanto da amarela lisa quanto da verde rugosa. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer tipo como se fosse fazer um cruzamento, só que entre ela, tá? Só com os genótipos, com as letrinhas do próprio amarelo. Então, o Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão. Então, deu esses gametas. Agora, eu vou fazer com os gametas da verde rugosa. Então, Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzinho. Deu isso aqui, tá? Então, esses são os gametas da amarela e esses os gametas da verde. Amarela lisa, verde rugosa, tá? Então, se eu quisesse e analisasse aqui, perceberia que todos esses são iguais. Então, só tenho esse Vzão, Rzão. E esse daqui, Vzinho, Rzinho. Então, se eu juntar Vzão, Rzão com Vzinho, Rzinho, vai ter na geração F1, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ou seja, indivíduos híbridos. Quer dizer isso, que eles são heterozigotos para amarelo, heterozigotos para a questão da textura, que nesse caso, liso. Então, esse aqui se aplica aquele mesmo exemplo. Então, nós forma aqui os gametas, esses indivíduos, esses gametas se juntam e vão formar o indivíduo da geração F1. Seguindo o raciocínio, eu comecei com a geração parental, encontrei os gametas da geração parental, fiz a fecundação, nasceu indivíduos da geração F1, ou seja, todas amarelas lisas. Se eu fizer a autofecundação, que é isso que eu vou fazer agora, pegando a amarela e cruzar com a amarela igual a ela, que era aquela amarela Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que a gente viu no slide anterior, eu primeiro, para fazer a autofecundação, fazer o cruzamento, eu tenho que achar os gametas. Para achar os gametas, eu vou fazer Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. E vou fazer a mesma coisa com esse daqui. O cruzamento entre ela mesma para achar os gametas. Então, esses são os gametas dessa primeira amarela daqui. E esses são os gametas dessa segunda amarela, os gametas da geração F1. Para fazer o cruzamento entre eles, você percebe que eles não são iguais. Ó, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. A mesma coisa aqui, eles são gametas diferentes. Então, eu tenho que repeti-los para fazer o próximo cruzamento que a gente vai ver adiante. Vejam só. O que foi que eu fiz nesse slide? Eu peguei aqueles gametas do slide anterior e coloquei aqui do lado, tá? Só que eu vou colocá-las, vou construir nessa tabela, em que desse lado de cá eu vou colocar os gametas da primeira semente amarela lisa e esse daqui eu vou colocar desse daqui, tá? E nós vamos fazer um processo chamado de batalha naval. Depois que eu fizer essa construção aqui, eu vou fazer um processo de batalha naval e vou ligar para ir formando esses 16 indivíduos. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar esse daqui, eu vou juntar com esse e vou botar aqui. Depois eu vou continuar, vou pegar esse aqui de novo e vou fazer com esse, depois com esse, depois com esse. E os resultados eu vou botar aqui. Terminei, vou para essa fileira. Vou fazer essa fileira com esse e vou botar aqui. Depois vou fazer com esse e vou botar aqui. Depois com esse e vou botar aqui. E depois com esse e vou botar aqui. E vou fazendo sucessivamente com todos. No final, eu vou encontrar uma proporção que é 9, 3,
3, 1. Proporção fenotípica, proporção de características, na verdade, né? De fenótipos diferentes. Ou seja, vai nascer 9 de uma coisa, 3 de outra, 3 de outra e 1 de outra, que a gente vai entender bem direitinho quando nós formos resolver uma atividade, tá? Então, a segunda lei de Mendel, ela é bem conhecida e chamada de lei de segregação independente, ou seja, os genes para 2 ou mais caracteres são transmitidos aos gametas de forma totalmente independente. É aquilo que eu falei, ou seja, na formação dos gametas, por exemplo, uma pessoa que é azão, azão, bezão, bezão, ou seja, ela é amarela, lisa, né? Os gametas dela vai ter azão e bezão, porque ela tem genes para azão e genes para bezão. Então, todos vão ter as duas letras. O indivíduo que é azinho, bezinho, ou seja, verde, rugosa, os genótipos também, os gametas também serão azinho com bezinho, ou seja, não vai ser azinho, azinho, bezinho, bezinho. Não, vai ser azinho e o bezinho, porque só tem isso para formar. Já o indivíduo que é azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, nesse caso seria amarela, bezão, bezinho, lisa. Como ela tem 4 letras diferentes, os gametas também vão ser 4 diferentes. Ou seja, vai ser azão com bezão, azão com bezinho, azinho com bezão e azinho com bezinho. Eles vão independente do que seja, eles vão separados e cada gameta vai levando uma letra de cada homólogo.